paz do Senhor, meus amados, está tudo bem, queridos, graças a Deus. Estamos aqui para fazermos a obra do Senhor. Nós somos boca de Deus na terra. E Ele disse em suas palavras: abre bem a tua boca e eu te encherei. Deus quer encher da graça, Deus quer encher do poder, Deus quer encher do conhecimento, Deus quer encher da sabedoria. Nós somos representante do Todo-Poderoso. E Ele disse: eu vou para o Pai e vós podeis fazer obras maiores do que eu já fiz, né? Então, nós não temos poder, mas temos o fluir de Deus, que Deus desce a sua graça, desce o seu poder, desce a sua direção, e nós trabalhamos de acordo com o Senhor nos direciona, né? Glória, somos apenas um canalzinho por onde flui a água da vida, tá, meus amados? Vamos ler um versículozinho para a nossa meditação, né? Glória a Deus. Aleluia. E Mateus 16, o 28, diz assim, né? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito conforme tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Nós encontramos aqui, meus amados, a mulher de Cananeia. Ela estava com a sua filha endemoniada, precisando de uma libertação. O demônio agitando a filha dela, machucando a filha dela. E ela correu em busca de socorro. E ela foi ao lugar certo. Ela bateu na porta certa. Cuidado quando você precisar de ajuda, de socorro, uma emergência. Vá no lugar certo. E ela foi atrás de Jesus. E ela começou a gritar: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus ouviu o clamor dela, mas Jesus silenciou. Jesus aprovou, né? Glória a Deus. A fé dela, meus amados, a nossa fé é provada como ouro. A nossa fé é comparada como ouro, como a prata, como aqueles metais valiosos. E a Bíblia diz que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro, do que a prata, do que os metais, né? Glória ao nome de Jesus. E a fé daquela mulher, naquela hora tão cruciante, foi provada no fogo. E ela começou gritando: Senhor, socorre-me. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E os discípulos começou a se incomodar, né, com aquela persistência da mulher, aquela persistência, ela humilde, né? E os discípulos: Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós, despede essa mulher, a gente não aguenta mais, né, com o clamor dessa mulher. E Jesus silenciou. E ela começou: Senhor, socorre-me, contempla a minha situação. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus foi, abriu a boca. Quando abriu, disse: eu não fui enviado, senão... Jesus disse assim para ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas, das faíscas, do resto que sobra da mesa dos seus senhores, né? Ela quer dizer: eu não estou pedindo o pão dos filhos, não. Eu quero só as migalhas. Só as migalhas resolvem o meu problema. E aquilo Jesus ficou maravilhado. Porque, meus amados, o que toca o coração de Deus é a humildade. A Bíblia diz que Deus, Ele está no alto, está no sublime trono. E a Bíblia diz que Deus se levanta, inclina os seus ouvidos para ouvir o contrito, para ouvir o compungido, para ouvir o humilhado. A palavra de Deus diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, se você quer conquistar Deus, você quer atingir o coração de Deus, se humilhe, se despoje de toda arrogância, toda altivez, né? Porque Deus não se agrada. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça
ao humilde. Glória a Deus. Então, toque o coração de Deus com a sua humildade, com a sua perseverança, com a sua confiança. O salmista Davi, ele disse, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Não olhe para o seu problema, não se abale com o seu problema, mas olhe para aquele que é poderoso, que é maior que o seu problema, que é o poder de Deus. E ela correu em socorro, Senhor, socorre, não é? E Jesus disse, não é bom, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, eu sei que tu não viesse para a minha linhagem, porque Jesus estava dizendo que ele não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus, e a prioridade era os judeus. Não é? E ela era de outra linhagem gentílica. E ela disse, sim, Senhor, eu sei que tu não viesse para a minha linhagem. Eu sou como os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem. Tu pode fartar a mesa, não é, dos judeus, né? A mesa judaica. Mas que as migalhas, as faíscas resolvem o meu problema, né? Oh, glória a Deus, né? Aleluia, meus amados. O ser humano pode ser falho, pode estar numa enrascada, pode estar no fundo do poço, né? Pode estar no homossexualismo, no lesbianismo, pode estar na prostituição, pode estar na máfia, pode estar fazendo as coisas mais erradas que Deus não se agrada. Porque Isaías disse, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, né? Então, uma coisa que você toca o coração de Deus é quando você se humilha, você pede ajuda. Jesus, eu entrei numa enrascada, eu quero sair dessa situação, me livra, tu é poderoso, tu pode. Aí Deus se levanta do trono e Deus vai pelejar por ti. A Bíblia diz, amados, que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, aqueles que estão pecando, o salário dele é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, né? Mas se eles se arrependerem, se eles se humilharem, se eles se converterem, Deus muda a sentença. Jesus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então você que está aí no pecado, no erro, na falcatrua, você sabe que Deus não está se agradando, você não tem paz de espírito, porque o diabo, ele é o acusador. Mas você pode sair dessa situação, entregue a sua vida a Jesus, peça ajuda, peça mudança, peça força, dê ré na sua vida errada e peça a Jesus para Deus tomar a direção da sua vida, que Deus vai quebrar o arco do forte, vai te libertar. É onde entra a palavra, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre, meu amado, não é cair no pecado, fazer tudo que Deus não se agrada. Ser livre é você ter a força suficiente de o diabo tentar, colocar a investida, colocar o mal, e você ter a força de Deus para resistir, porque a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resista ao mal, resista o que é errado, o que Deus não se agrada, porque o que Deus não se agrada está ferindo a santidade de Deus, e Deus quer mudança na tua vida, Deus quer te dar virada de derrota para a vitória. E aquela mulher se humilhou, foi em busca, né, da bênção para a sua filha. E o Senhor disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu deseja. E a Bíblia diz que no mesmo momento a filha dela foi liberta. Então coloca o teu problema, o teu impossível na mão de quem pode resolver. Porque para Deus não existe impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. A porta do milagre está aberta. Basta você entrar, basta você clamar, basta você se humilhar, basta você querer mudança.
Glória, se quiser mudança, a mão do Todo-Poderoso já está estendida para te acolher, para comprar a briga com Satanás, para te libertar. Quebra as algemas, tira as amarras, te tira do charco do lodo, dá uma virada nessa vida de pecado, nessa vida de falcatrua, né? E te faz o quê? Um servo valioso e te coloca no lugar dos príncipes. Tá certo, meus amados. Jesus te abençoe poderosamente no nome precioso de Jesus.